A execução das duas pessoas, mas principalmente da advogada, e eu aqui não uso subterfúgios, é exatamente isso que eu quis dizer, da advogada Brenda dos Santos Oliveira. Advogada nova, Luiz Henrique Kelps, vocês que são bacharéis em direito, advogada nova, de 26 anos, que foi para a delegacia com o cliente dela. Ela não cometeu crime nenhum, ela estava exercendo a profissão dela. E vocês todos, e nós aqui, quem está nos assistindo na televisão, no rádio, no smartphone, aprenda que advogado ou advogada são profissionais. E eles existem para defender quem quer que seja que contrate eles. Porque muitas vezes a sua verdade pode não ser da pessoa, e da pessoa pode não ser a sua. E de repente aquela pessoa que está sendo acusada de ser criminoso pode estar inocente. E só sabe o valor de um advogado quem precisa. E tem. E essa moça estava defendendo o cliente dele. Independente dele ser o acusado, independente da ficha corrida, porque ele tem ficha corrida sim. Ele não era mocinho. Mas não tinha comprovação que ele foi o executor do rapaz. E se fosse, que fosse cumprir a pena dele. Depois de condenado, defendido por essa advogada ou por outro que aparecesse. Executaram os dois a poucos metros da delegacia. A poucos metros da delegacia. Ela ainda fez uma postagem, minutos antes, Luiz Kelps e Bruno Araújo, está no seu history, na delegacia, dizendo que a verdade de muita gente podia não ser a da pessoa, ou que a versão, ou aquilo que era publicado por outros, podia não ter acontecido. Exatamente. Mas ela cometeu um erro primário. Advogado nenhum deve andar com cliente dentro do seu veículo. Principalmente se esse cliente estiver sendo acusado de um crime bárbaro, de ter ficha corrida, de não ser bom moço, e da sociedade do município pequeno já está condenando ele. E pagou com a vida. Queria parabenizar a OAB, o presidente. Nunca tinha visto o presidente Aldo Medeiros num tom tão elevado, tão incisivo, porque é revoltante. Não justifica as duas execuções, não justifica um tete-a-tete desse, e muito menos tirar a vida de uma moça dessa, que começando a carreira e não tinha nada a ver com o crime, estava apenas exercendo a sua profissão. Bruno, vamos lá. Quando um operador do direito morre, e eu me lembrei aqui agora do saudoso promotor Manuel Alves Pessoa, que foi assassinado, inclusive a mando de um juiz. Não sei se você lembra disso. Um caso emblemático dos anos 80. Exatamente. Pai de Daniel, amigo querido aí, contemporâneo da faculdade da gente. Daniel Alves Ela morreu Pessoa. literalmente por exercer a profissão. E quando um operador morre, a justiça padece. E aí vamos lá. Essa nova geração de advogados criminalistas é muito diferente da geração que a gente viu crescer, né, Kelps? A gente falava muito do advogado de porta de cadeia, aquele senhor mais velho e tal, aquela coisa e tudo. E essa nova geração, até obviamente pela quantidade de crimes, diversidade de crimes, a inteligência no setor criminal. Então você tem advogados muito preparados, jovens advogados, como a moça que infelizmente veio a óbito. E tem esse enredo, de terror, sabe por quê? Porque tudo começa também num brutal assassinato no último domingo de um jovem de 19 anos, que estava numa vaquejada, que foi... que não tem acusação nenhuma de... Foi no estacionamento e levou 3 ou 4 tiros. Nada se justifica, mas vejam que enredo trágico de um faroeste puro diante da gente aqui na cidade de Santo Antônio, próximo de Natal. É chocante, porque tudo começa no domingo, nessa terra sem lei, e na sequência, depois de uma oitiva rápida, porque ele foi dispensado, não havia provas contundentes contra o rapaz, e como você falou, BG, lamentavelmente, ela incorreu nesse erro, né, assim, de andar com o seu cliente no carro, porque eu acho que muitos fazem, viu? Erro este que advogados no interior têm mania de cometer, de levar o cliente ou para a justiça, por fórum, ou para o Ministério Público, ou até mesmo para a delegacia. Nossa solidariedade à família dessa jovem, meu Deus do céu, início de carreira, acho que 2 anos de formada, e que o mais rápido possível a polícia possa encontrar quem de fato são os executores e eventuais mandantes. E acho que não vai demorar a achar. Imagino que sim também. Esse crime, ele tem várias tragédias, né? Esse fato tem várias tragédias, que começam com a morte do rapaz na vaquejada.
A execução, né? A execução tem várias tragédias. A moça jovem, absolutamente inexperiente. Assim, eu no início da minha carreira de advogado, isso há quase 30 anos atrás, eu também comecei na área criminal porque é uma área mais fácil de você entrar e com um retorno financeiro mais imediato. Verdade. E eu tinha grandes amigos policiais que me orientavam muito. Um deles, Romualdo Júnior, já aposentado, foi meu chefe de gabinete na Assembleia durante os 3 mandatos. E o quanto é perigoso, porque a linha que divide o policial, o bandido e a advocacia, ela é muito estreitinha. Ela é muito estreitinha. E você tem que ter muito cuidado para, mesmo sem querer, não ultrapassar essa linha. Por exemplo, estava na cara que alguém queria matar esse rapaz. Ela postou nas redes sociais onde estava, ela avisou onde estava, para levar alguém acusado de assassinato para a delegacia. Agora, qual é a outra tragédia além da humana? É a tragédia para a justiça. Quando alguém morre, e aí eu estou falando especificamente de advogado, porque é a minha profissão, porque estava exercendo a profissão, é um tiro na profissão. É um tiro na profissão. E aí, quem é advogado hoje, se tiver uma pessoa inocente em determinadas situações, e ele estava pensando em ir para a área criminal, ele não vai. Você dá um tiro na profissão. Você implanta o medo e total no exercício da profissão. Medo total. Então, a resolução desse caso tem que ser rápida, tem que ser muito forte. Afeta não só a advocacia, mas afeta o judiciário, porque na hora que se estabelecer que o crime vai interferir em investigações, que vai implantar tribunais, que acabou. Então é muito grave. A solidariedade da família Brenda. De Brenda o que se comenta, Bea, em Santo Antônio, eu vou falar isso aqui a primeira vez, é que o crime podia ter relação com uma relação que o garoto de 19 anos teve com a mulher. Tá? Isso é o que se comenta em Santo Antônio. Tem nada a ver com facção criminosa, tem nada a ver com droga. O rapaz não tinha feito nada de errado na vida dele. O que foi assassinado? O de domingo. Isso. Sim, o de domingo. Segundo a Vaqueirama, era um menino novo, 19 anos, batedor de esteira de mão cheia. Correto e querido. Certo? E aí, se comenta lá que teria tido um envolvimento, ficado com uma mulher que podia ter relação com o que mataram ontem. Isso é o que se comenta em Santo Antônio. Já. Com o gordo da batata. O que é o rapaz Ele é conhecido como Gordo da Batata. Gordo da Batata, lá em Santo Antônio. Pronto. A gente vai saber se esta linha do que estão dizendo em Santo Antônio, em interior todo mundo sabe de tudo, certo? Procede daqui a alguns dias. Tá? Agora, claramente, a execução da coitada da advogada, da Brenda, que, como bem Kelpis disse, Luiz, você matou um pouco da profissão. Ela morreu trabalhando. E do gordo da batata deve ter relação com a execução do garoto. Sim, deve. com certeza. E os caras não deixaram, quem fez, não deixou nem o corpo do rapaz esfriar. Porque foi 48 horas depois.